Congrego e pastoreio uma igreja pequena. Antes de abrir o meu ministério eu congregava na Igreja Batista. Eu fazia academia ao ponto de ficar musculoso. O pastor dizia que temos que cuidar do nosso corpo. Mulheres faziam cirurgia plástica, redução do estômago, lipoaspiração e implante de seios de silicone. Outras colocavam silicone nas nádegas. Eu orava muito nas madrugadas e algo estava me deixando incomodado com tudo aquilo. Eu pensava se era certo ter tanta vaidade. Comecei a pedir uma resposta para Deus e fiz uma campanha de 40 dias de oração em busca de uma resposta. Quando cheguei ao último dia da campanha eu fiquei preocupado por não ter nenhuma resposta. À noite eu fiz uma oração e fui dormir. Senti uma firme dor no peito que não conseguia respirar. E de repente eu estranhei por estar em pé e o meu corpo deitado na cama. Uma luz apareceu em cima de mim e a minha alma foi levada. Quando percebi estava em um lugar escuro. Aquela luz não se apartava de mim e iluminava o lugar. Uma voz disse: "Se prepare para receber as revelações, apenas siga essa luz." O primeiro lugar que essa luz me levou, eu vi uma placa escrita idolatria. E o que me assustou foi que nenhuma alma dali era adoradora de imagens católicas. São cristãos adoradores de placas de igreja, e perto deles eu vi cristãos adoradores dos seus pastores. Aquele lugar de idólatras estava dividido em comportamentos específicos. E na outra repartição eu vi os idólatras de jogadores de futebol. Fui para o outro compartimento e vi uma bola de futebol gigante e os adoradores de clubes de futebol. Vi adoradores de cantores, bandas, atores e astros. Vi adoradores do dinheiro, de objetos sagrados até chegar aos adoradores de imagens. Eu vi um pastor que está lá por adorar a sua esposa. Vi uma mulher cristã que adorava o seu marido ao ponto de deixar o caminho de Jesus e viver para ele. O que você imaginar de idolatria ali tem. Saí desse lugar e vi dois pais cristãos, um homem e uma mulher que fazia diferença entre os filhos e semearam ciúmes. Tratavam mais bem um de seus filhos a mais do que o outro. E isso nasceu uma revolta no coração da criança, o que o fez crescer um rapaz cheio de ódio. Continuei seguindo a luz e fui a um lugar onde só tem homens musculosos. Aquele é o lugar dos fisiculturistas e dos bodybuilders. Os demônios com facas abriam os seus corpos e arrancavam os seus músculos. Eu não sabia o significado daquela revelação. Uma voz me disse: "Eles nasceram à minha imagem, mas preferiram ter a imagem deformada de Satanás." Continuei a caminhar, eu vi mulheres que colocaram silicones nos seios, nádegas, braços e rostos. Os demônios as chamavam de suas bonecas porque tinham colocado muito plásticos dentro de seus corpos. Os demônios as serravam para tirar todo aquele silicone de dentro. Os demônios diziam: "Esses silicones são nossos, e vamos tirá-los dos seus corpos, nossas mulheres de plásticos." Mulheres que fizeram lipoaspiração, redução de estômago, cirurgia plástica nos rostos. Quando chegam ao inferno os demônios abrem elas e fazem cirurgias deformando todos os seus corpos. Uma voz disse que cirurgia plástica ou qualquer procedimento estético no corpo deforma a imagem de Deus, não aceita como Ele o criou. Continuei caminhando no inferno. Eu vi lutadores de UFC no inferno com fisiculturistas e esportistas. Eu vi shampoo e cremes de pele no inferno. Aquele creme quando a mulher passava em seu corpo o cheiro seduzia os homens na terra. O shampoo quando era passado na cabeça. A sua química penetrava dentro do couro cabeludo e ficava dentro do cérebro causando alterações mentais. Depois eu vi uma mulher da igreja usar um perfume. E do seu corpo saía uma fumaça negra e cheirosa que entrava nos narizes das pessoas. Isaías capítulo 3 verso 24. E será que em lugar de perfume, haverá mau cheiro, e por cinto, uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. E muitos homens eram seduzidos pelo cheiro. Eu vi o demônio da sedução com um vidro na mão e quando ele abriu o frasco uma fragrância infernal saiu de dentro e entrou no meu nariz. Eu fiquei apaixonado por aquele demônio. Eu fui hipnotizado por aquela fragrância que saiu na forma de fumaça negra. Mas logo a luz que estava perto de mim destruiu o efeito hipnótico. No inferno está cheio de perfumes da sedução. Eu vi mulheres cristãs da igreja que depilavam as pernas e vestiam saias curtas para mostrar a sua sensualidade. Os demônios arrancavam as carnes das suas pernas. Eu vi uma moça que tirava as sobrancelhas.
Os demônios arrancavam os seus olhos. Uma mulher que tira suas sobrancelhas muda a sua aparência. E a voz dizia para mim: ela mudou a minha imagem nela. Eu vi homens cristãos que tiravam as sobrancelhas e depilam os peitos e as pernas. Um demônio afeminado apareceu e disse: Fizeste a minha vontade lá na terra. E atormentou esse homem. Eu fui ao lugar onde vi pastores que eram homens de Deus, mas se desviaram. Eles começaram pregando a verdade e terminaram as suas vidas pregando a mentira. Mudaram a doutrina para não perderem os membros. Eles fizeram vistas grossas para o pecado e estão no inferno. A luz me levou a uma parte do inferno. E eu vi urnas eletrônicas de eleição. As urnas estavam cheias de votos de um candidato. Todas as urnas tinham as suas fotos. Uma voz disse: todas as urnas são fraudadas, somente aqueles que fazem pactos são os que ganham a eleição. Satanás já elegeu quem vai governar essa nação. Eu olhei para as urnas e vi a foto de George W. Bush. 2 anos depois do meu arrebatamento ele foi eleito. Uma voz me disse: diga para a igreja não fazer protesto contra os governadores, por mais injustos que sejam. A rebelião vem de Satanás e é pecado de feitiçaria. Diga para a igreja somente orar pelos os governadores. Não quero que os meus servos sejam políticos. O governo afasta os meus servos de mim e corrompe os seus corações. Os meus discípulos renunciaram ao mundo e não fizeram parte do governo. A política é o engano de Satanás, onde ele controla todos os projetos e leis. Eu recebi essa revelação e provo na Bíblia que não há doutrina dentro do Novo Testamento que diz que o cristão pode ser político. Jesus foi o primeiro a rejeitar o governo quando o povo começou a aclamar de rei. Os 12 discípulos também não se envolveram. O apóstolo Paulo, que era do partido político dos fariseus, também se afastou para servir a Jesus. E muitos cristãos querem ser políticos usando como base o Antigo Testamento, como a passagem de José e Daniel. Não se candidate, isso irá levá-lo ao inferno. Eu vi o demônio do divórcio dentro do inferno. Eu me lembrei da minha vida e da minha esposa. O nosso casamento estava se desgastando aos poucos. E a igreja ainda nos oprimia, dando conselho contra. Um demônio tentou me agredir no inferno com uma lança. Mas a luz que estava perto de mim impedia que ele se aproximasse. A luz me tirou daquele lugar e me levou até as nuvens, onde pela primeira vez encontrei com Jesus. Ele disse: meu servo, era minha voz que falava contigo no inferno. Agora testemunhe para o mundo que viste. Estou lhe ungindo como meu pastor. Acerte a sua vida conjugal com a sua esposa e faça a minha obra. Quando a minha alma voltou ao corpo, eu e a minha esposa ainda dormíamos em camas separadas. E quando a gente dormia na mesma cama, um ficava distante do outro. Um demônio deitou no espaço da cama que é o meio. Ouçam o relato dela. Eu, como a esposa dele, vi esse demônio perto de mim e do meu esposo Aldo. O nosso lar estava carregado porque a gente não estava se entendendo. Eu vi um demônio grudado no teto da casa e outro dentro do banheiro. O Espírito Santo tocou no meu coração para pedir perdão ao meu esposo e reconciliar. Mas isso não foi o suficiente para afastar os demônios de nossa casa. Eu dormia de short e sutiã e o meu esposo dormia de short e ficava sem camisa. Um demônio invadia o nosso quarto e nós dois tínhamos pesadelos. Fomos obrigados a dormir bem vestidos e nunca mais o demônio apareceu. Se você dorme quase nu, nem adianta fazer oração, porque Deus é santo e se envergonha da sua nudez. Roupas que para você é normal, mas para Deus é nudez. Eu e o meu esposo fizemos as pazes. Aquele pecado me consumia de ter ofendido ele. Eu tinha que esclarecer o mal-entendido e falar a verdade sobre o planejamento do divórcio, que ele não sabia. O nosso casamento ainda tinha as marcas da desconfiança do passado. Eu não parava de pensar como seria a sua reação. Eu o chamei para conversar e confessei os meus erros. Ele também confessou os dele e me compreendeu. Todo aquele peso saiu de nossas costas e veio o alívio. Defeitos eu tenho e vou melhorar como uma mulher sábia. Aprendi muito e não vou errar outra vez. Essa experiência foi um aprendizado. Somos influenciados pelos valores culturais de uma sociedade pecadora. Eu fui influenciada pelos conselhos de mulheres que são violentas com os seus maridos. Agora o meu desafio é trazer influência de uma vida transformada por Deus.
O meu pastor me incentivou a raspar as sobrancelhas para agradar o meu esposo. Antes eu gostava de tirar quase tudo e deixava uma linha. Um dia estava orando a Deus. O anjo de Deus veio até o meu quarto e me repreendeu. Eu joguei a culpa no meu pastor que me induziu a fazer isso. O anjo disse que a culpa é minha e a responsável pelos meus atos sou eu. O meu pastor não me obrigou e nem pegou a navalha da minha mão para tirar as sobrancelhas. O anjo disse: independentemente do pecado que venha praticar, porque o pastor disse que não é pecado, saiba que o pastor não pode viver a sua vida e nem respirar por você. Ele não vai ser o seu advogado quando estiver diante do trono branco no juízo final. Ele não pode carregar as suas tristezas e nem sentir as suas dores quando estiver em provações. Jesus é o dono da sua vida. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Antes dessa revelação eu tinha colocado um vestido apertado no corpo e muito curto. O vestido era vermelho e sexy. Eu estava me arrumando para ir ao culto da igreja. Um demônio apareceu para mim com o mesmo vestido vermelho. Ele se transfigurou na minha aparência e ficou igual a mim. Ele disse: o meu batom ficou muito lindo em seus lábios. Essa cor do seu vestido lhe deixou sedutora. Está linda. Nunca tire a maquiagem. Ficou sensacional. Está sexy e dentro desse pano tem um espírito da sensualidade, amigo meu. Eu dei um grito e o demônio desapareceu. O meu esposo correu até a mim para saber o que houve. Eu falei para ele o acontecido. Ele disse que já tinha falado para eu renunciar à vaidade, porém eu não tinha força. Fomos para a igreja, eu não tirei o vestido. E quando eu passava na rua, todos os homens paravam e olhavam para mim. Eles pareciam hipnotizados, isso nunca tinha acontecido comigo. Era a primeira vez que usava aquela roupa e parecia que lançava encantamento por onde eu passava. Eu sentia a sensação do poder e de rainha pela primeira vez. Quando cheguei a casa mesmo com o coração cortado, eu disse que iria dar o meu vestido. O meu esposo disse para eu queimar, pois o mal que não queria para mim, não era para dar para os outros. Quando joguei aquele vestido no fogo, eu vi um demônio saindo de dentro dele. É o espírito de sedução que possui qualquer mulher que veste ele. Aquela sensação que eu senti de uma mulher poderosa era a sensualidade. Quando eu consegui renunciar à vaidade, o meu esposo abriu o ministério próprio por causa do liberalismo do nosso pastor. Eu já estava recebendo revelações quando orava. Eu larguei da vaidade, mas o meu guarda-roupa estava armazenado de toda a roupa mundana. O Senhor disse: vá ao seu guarda-roupa. Eu fui. Ele disse: tu, minha serva, diz que se libertou da vaidade e da sensualidade. Eu respondi: Senhor, eu me visto bem, cubro as minhas vergonhas. Jesus disse: todas as lembranças do passado estão na sua casa. Ainda não esqueceu o seu passado? Satanás traz o passado de volta para a sua mente, alimenta os seus desejos e tu sentes saudades. Não se esqueceste da velha criatura, não se desfez ainda dessas coisas, isso não me agrada. Tu ainda guardas roupas sensuais e biquínis em seu guarda-roupa. Brincos, batons, pulseiras, colares e minissaias estão guardados. Tu ainda estás ligado com o mundo, os demônios vão lutar contra a sua fraqueza, não abandonou o mundo completamente. O que adianta não usar e guardar? Tu ainda tem o seu coração nessas coisas, eu irei julgar os seus corações. A minha palavra diz que as coisas velhas se passarão, eis que tudo se fez novo. Tu precisas renascer em uma nova criatura e se desligar desse mundo. Santifica-se mais se queres morar no céu. Eu citei o nome da irmã Dolores que se vestia bem e colocava vestidos largos parecendo uma muçulmana. Eu disse: Senhor, ela é uma grande serva de Deus. O Senhor me respondeu: ela vive de aparência serva, tem grande amargura em seu coração, e guarda um profundo ódio do seu esposo que a abandonou. As suas vestimentas encobrem a realidade dessa mulher, nem tudo que brilha é ouro. Eu fiquei assustada com essa revelação que o Senhor me passou. O Senhor me revelou vários nomes de indústrias de roupas satânicas que fazia pacto com Satanás para vender ao mundo todo. Os panos eram consagrados e uma legião maligna entrava naquelas roupas. Os panos tinham uma força maligna que convence qualquer pessoa para comprar e o sucesso de venda trazia grande lucro para o dono.
Essas roupas consagradas hipnotizavam as pessoas para comprar. O meu vestido vermelho que eu queimei foi consagrado. O Senhor Jesus me mostrou o dono da indústria cortando a mão e derramando o seu sangue na hora da coloração do meu vestido. Eu e o meu esposo somos felizes. O nosso casamento é como um jardim cultivado com o passar do tempo. Tudo o que fizemos comunicamos um com o outro. Essa foi a experiência da minha esposa junto com o meu arrebatamento ao inferno de fogo. Evitei a falar de assuntos de trabalho, estudo e projeto de vida. Passei a conversar sobre nós dois e marcamos um dia para viajar para outros lugares. Comemoramos os nossos 3 anos de casamento e convidamos a igreja para participar. Datas de aniversário nunca mais esquecemos, e marcamos para almoçar no restaurante. Passei a elogiar a minha esposa, algo que já não fazia há 2 anos. Aprendemos a gostar de nós, e desfrutar desse mundo maravilhoso que Deus criou. Procuramos a conhecer outros lugares de paisagens lindas. Estamos felizes pela mudança que Deus realizou em nossas vidas. A felicidade não depende do dinheiro, ela está em Cristo. Quem é o responsável por uma vida feliz é você mesmo. O nosso foco é a obra de Deus e em segundo lugar a nossa vida conjugal. Trabalhos e projetos de vida são coisas passageiras. Tudo isso vai ficar na terra, mas a vida passa em um piscar de olhos, por isso viva na direção de Deus. Aprenda a apreciar aquilo que você tem, que é a sua família, o seu filho, a sua esposa ou esposo. Tudo isso é um presente de Deus. Ficam todos na paz de Jesus. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.